Olá pessoal, como que vocês estão? Espero que todos estejam bem, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Quem quiser comentar de onde está falando. Hoje nós temos uma live super especial aqui com a Neva, onde nós vamos conversar um pouquinho sobre mediunidade e mais alguns assuntos relacionados. Então sejam todos muito, muito bem-vindos. E espero que esse tema, que a participação da Neva, como sempre traga muitos ensinamentos, traga bastante aprendizado para a gente também. Vou aguardar só ela chegar aqui então, para a gente já estar iniciando aqui a nossa live. Nós estamos vivendo, né, pessoal, bastante movimentação energética. A Neva já está por aí. Boa noite, Neva. E quem quiser comentar como que está se sentindo, como que está sendo toda essa entrada de energia nesses últimos dias, pode ficar bem à vontade. Vamos ver se a Neva já chamou aqui. Quando você puder, você faz a solicitação, Neva, para entrar aqui ao vivo com a gente. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Um prazer ter todos aqui para a gente fazer essas trocas, para a gente compartilhar, debater sobre esse assunto que é tão interessante, que é a mediunidade. Então, o pessoal comentando bastante aqui que estão tendo sintomas, estão tendo muitas movimentações devido a toda essa energia, devido a tudo que está acontecendo. Mas vamos lá, faz parte da transição, faz parte das nossas movimentações. Acho que agora sim. Nessa transição das energias. Olá, Olha ele boa aí. noite. Oi, querido, tudo bem? Tudo ótimo. E com você? Tudo bem. Ô, Ah, Henrique, tá então. aparecendo pra mim o meu perfil ou eu entrei pro outro perfil? Tá aparecendo, Não, apareceu o seu. tá certo, né? O, Acho que tá certo. isso. Porque deu um bugzinho aqui no meu. Eu achei que eu tinha entrado com o perfil da loja dos sementes, mas não, né? Não, apareceu o Gabriel, aí o Lunar. Então, perfeito, acho que tá certo. E Ah, aí, sim. querido, como é que tá? Tudo certinho? Oi, todo mundo. Como é que vocês estão Tudo. nesse final de terça, depois de um feriado? Vocês devem ter relaxado um monte aqui. Aqui teve trabalho normal ontem. A gente também ontem trabalhou, fez as nossas movimentações e segue, né? Bastante energia movimentando essa leitura que a gente fez Aham. no planeta. Então, mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao nosso canal para compartilhar ainda mais um tema tão importante como esse, que é a Uhum. mediunidade. Todo mundo tem bastante curiosidade, todo mundo tem bastante procura por conhecimento. Eu vou deixar você abrir o tema e a gente vai fazendo as nossas trocas. Vamos lá. Então, antes de tudo, a gente precisa saber o que que é mediunidade, né? Porque a maioria das pessoas, Henrique, acredito que com a tua turma deve ser mais ou menos assim, ou se não agora, no começo foi assim, a gente acaba associando muito a mediunidade com incorporação ou ver espírito, né? É quase sempre assim. Ah, eu não sou médium, barra, não vejo espírito, né? E nem incorporo, né? E Isso mediunidade, inclusive, Nelson, desculpa só, imagina, foi o que imagina, vamos lá. a gente comentou isso numa live há poucos dias, falando sobre mediunidade, que tem essa associação, onde se associa incorporação ou psicografia. É.
ou alguma coisa relacionada geralmente aos movimentos das casas espíritas, dos centros de Umbanda, mas isso tudo está evoluindo. Vou deixar você explicar isso. Exato. Mas é assim, os nossos antepassados, né, eles estiveram com muita conexão mediúnica. Muitos. Todos os nossos antepassados ali, de alguma forma, mexeram com essa energia mediúnica, né? E nesse passado, isso estava muito focado tanto na parte da vidência, como na parte da incorporação. Mas só que mediunidade é um assunto muito vasto, né? Não está só ligado à incorporação de espírito, né? Ou ver um espírito, ou ouvir um espírito. Isso é um leque muito grande, tá? Mediunidade é, antes de tudo, algo muito simples, que simplesmente representa a tua conexão entre os dois planos. Você é um medianeiro, né? Você está entre dois planos. Você está entre a Terra, você está no meio. Médio, medianeiro, mediunidade. Você está entre os dois, né? E começa a se desenvolver aí, porque você é um canal de forças espirituais para a parte física do planeta, né? Você é um médium, um medianeiro, aquele que tem um compromisso de trazer uma energia mais sublimada para a parte física da Terra. Então, essa energia, ela pode ser desenvolvida, decodificada de N formas na parte física do planeta. E aí entra, você pode ser um médium de incorporação, né, onde a entidade vai se aproximar de você, o mentor ali vai ativar um determinado chakra em você ali, você pode incorporar, né, como a maioria das pessoas já conhecem, você pode ouvir, você pode ter a mediunidade de clarividência, que muitas pessoas confundem. Vidência com clarividência, são mediunidades um pouco diferentes. Né? Vidência, você vê o espírito. Clarividência, você acessa o multiplano, passado, presente e futuro. Você pode ter as duas. Você pode ser um médium vidente ou um médium clarividente. Você pode ser um médium audiente, que só ouve. Né? Você pode ser um médium hiperintuitivo, que capta muito os sinais do campo espiritual e que em breve aquilo vai se manifestar na parte física. Né? Você pode ser um médium de transporte, né? Com a facilidade ali de sair do corpo em projeção e ir para outro lugar. Então tem N tipos de mediunidade. E o fato de hoje isso está sendo muito enfatizado no planeta, muitas pessoas estão sentindo as coisas diferentes, né? Estão sentindo coisas diferentes, então, meu Deus, o que eu faço? Isso tudo é porque a gente chegou numa fase aqui no planeta que é uma fase, inclusive, que já foi pré-anunciada por Jesus e por profetas passados, né? Tem algumas frases ali na Bíblia, se bem que a gente sabe que a Bíblia tem alguns trechos ali que foram modificados desde a época do imperador Constantino, mas tem alguns trechos reais ali, né? Tem passagens reais e uma delas que inclusive eu falei na consagração dos meus alunos do curso de mediunidade, que é assim, mais ou menos assim: eis que naqueles dias derramarei do meu espírito sobre todos da face da terra. Os vossos velhos e velhas profetizarão, os vossos jovens terão visões espirituais, etc, etc, etc. Né? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que naqueles tempos, ou seja, nos tempos de conclusão de ciclo, bem onde a gente está agora, e para ser um pouco mais específico, 2012 para cá, a mediunidade, o processo de desenvolvimento mediúnico ia começar a ficar mais acelerado, né? As pessoas iam começar a sentir uma necessidade maior de buscar mais sobre o espírito, né? E o espírito ele vai se manifestar na parte física da melhor forma para aquela alma, aquele espírito ali em desenvolvimento, claro, tudo respeitando ali o cronograma encarnatório, os processos kármicos e toda essa série de coisas que envolve a caminhada de um espírito, né? Então, na fase que a gente está hoje, vai haver muita gente, vai ter muita gente procurando
a gente que é terapeuta, socorro, me ajuda, Henrique, o que está acontecendo? Eu estou tendo muito sonho, eu tô vendo vulto, eu estou sentindo as presenças, eu me arrepio inteiro. Então, isso vai ficar muito enfatizado, já está muito enfatizado nessa fase que a gente está agora, né? Isso é um chamado, né? É um chamado para a gente assumir esse papel de médium, medianeiro entre o céu e a terra, né? A gente está aqui, capta a energia do céu e horizontalmente a gente distribui nessa realidade aqui de alguma forma, seja você um de incorporação, seja você um médium vidente, ou clarividente, ou audiente, ou médium de cura, ou médium de transmutação, ou médium de transporte, não importa. Apenas se coloque à disposição para servir como médium. Isso que você coloca também tem, a gente poderia fazer Vou uma só pegar o meu analogia papel que caiu aqui. Pode tranquilo. falar, Henrique, desculpa. A gente poderia fazer uma analogia disso com o contexto que a gente vive também. Quer Sim. dizer, as pessoas buscam mais se conhecer, se interiorizar, mas nós também temos um contexto todo energético, onde a luz se faz mais presente, toda a movimentação da própria transição, a espiritualidade auxiliando também. Então, a gente tem vamos dizer, um conglomerado de situações que favorecem para que todos possam estar aflorando isso. Sim. E possam estar buscando um entendimento melhor. Para dar um exemplo, assim, bem claro disso que você falou, eu não me recordo, tá? Não me recordo em consciência de eu ter incorporado alguma vez. A minha mediunidade, a maior parte dela é por telepatia, canalização, não sei o nome, até o nome pouco. Telepata. Você é um telepata, você é um telepata altamente sensível, né? De um grau Isso. muito elevado, assim. E às vezes eu tenho algumas visões de, vamos dizer, para mim é como se fosse tela mental, só que são flashes muito rápidos, ao ponto de, por exemplo, estar realizando uma apometria e estar narrando a cirurgia que eles estão fazendo ali. Inclusive, tive que estudar muitas coisas para poder entender o que também estava acontecendo e falar, assim, ou relatar depois para as pessoas. Então, isso que você comenta, valida, que a gente sempre comenta também aqui no nosso canal, porque as pessoas ainda associam muito com isso. Você participou lá do podcast, lá de São Paulo, eu também participei, e uma coisa que eu notava é que, claro, assistindo depois, é que nos comentários as pessoas, elas não só nas nossas lives, em todas lá aqui, que as pessoas elas buscam uma prova, elas buscam, vamos dizer, que a gente chama aqui como egrégora um show pirotécnico, alguma coisa assim de Não vai acontecer impressionismo. dessa forma. Exatamente. E para mim, sempre esses processos, eles foram muito naturais, lógico que até entender muitas coisas, ter a confiança, ter tudo que vai fazendo aquele enredo em você mesmo, porque, vamos lá, às vezes a espiritualidade, essa comunicação entre dimensões, ela está aflorando para você, mas você corta o processo por duvidar, por medo, por uma série de coisas. Por querer que certas coisas se resolvam logo. Exato. E eu sempre brinco assim que qualquer coisa que você vai fazer na vida, quanto mais você pratica, melhor você fica. E a prática dos exercícios de comunicação com a alma, de comunicação interdimensional, eles também, conforme você vai praticando, você vai se permitindo, soltando essas coisas, medo, soltando a insegurança, tendo confiança. Imagina quantas pessoas, né, talvez não recebam intuições, não recebam mensagens, alguma coisa, a pessoa até escreve, ela até vai lá, coloca num papel, faz alguma coisa com aquilo, e depois ela fica, nossa, isso aqui o pessoal vai rir. Então, tem muito isso. Eu acho que a confiança, ela é um ponto-chave também para a gente deixar isso aflorar e andar. E esse pessoal que você citou, eu lembrei, enquanto você estava falando, Henrique, eu lembrei de uma passagem, daquela passagem de lá dos tempos de Jesus, né? Que, inclusive, até alguns apóstolos queriam que ele enfrentasse o poder de Roma
com seu poder mediúnico, né? Senhor, liberte-nos, né? O Senhor pode, bota todo mundo aí no chão, de joelhos perante ti. O próprio diabo, né? Quando tentou ele no deserto, se és mesmo filho de Deus, atira-te dessa montanha abaixo, né? Se és mesmo filho de Deus, transforma essa pedra em pão, né? Então, essas pessoas que agem dessa forma, infelizmente, ainda elas estão sustentando essa velha estrutura do diabo, né? A velha energia é a mesma energia que tentou Cristo. É a mesma. 2000 anos depois, o pessoal ainda está no mesmo, não virou a chave, né? É a mesma. Qual é a diferença de pedir para um médium provar alguma coisa com o que Jesus passou no deserto? Não, é só ver o que ele passou lá, né? Ele foi tentado, ele foi provado. E a tarefa de alguém que trabalha com mediunidade, assim como eu, como você e tantos outros, né? A gente não está aqui para provar, né? A gente não está aqui, olha, funciona mesmo, olha. Não, a gente está aqui para fazer o trabalho, né? Para fazer o trabalho como tem que ser feito. E nunca a gente obriga ninguém a acreditar. Sente, né? Sente, cara, sente com o coração, sente a energia no teu coração. Se permite sentir um pouco a energia. A gente tem que dar um desconto, digamos assim, para esse pessoal, porque são pessoas que sofrem muito, né? Estão ali no vale de lágrimas, literalmente, né? Vêm de uma ancestralidade muitas vezes muito complicada, são frustradas, né? Muitos deles, inclusive, representam ainda aquela faixa kármica de Roma. 2000 anos depois, não aprenderam ainda, continuam na mesma faixa. Inclusive, teve uma situação que eu gosto, de vez em quando, de relatar assim. Eu fiz uma postagem, já tem um tempo, no YouTube, né? E aí uma pessoa me atacou lá, né? Na época. Me atacou, me detonou, tá? Falou um monte de coisa. E raramente eu tenho tempo para ver isso. Eu nem vejo, né? Eu não me importo muito com isso. E aí casou de eu bater o olho e ver. Bati o olho e vi. A pessoa tava me xingando porque eu cobro pelos meus atendimentos, aquela velha, né, mentalidade distorcida de um ensinamento que foi passado, mas que tem todo um contexto por detrás. Nossa, mas está errado, não sei o que, não sei o que. Aí na hora eu acessei o campo acástico dessa pessoa. E aí eu comentei, eu respondi. E fixei o comentário para todo mundo ver, né? E a minha resposta foi, meu filho, você está aqui todo revoltado, né, em relação a dinheiro, a tudo isso. Sabe por que você está assim? Porque lá, na época do Império Romano, você foi um cobrador de impostos chamado tal, né? E ali você entrava na casa dos senhores e senhoras e arrancava as moedas deles, porque Roma, César mandava. E você, tudo bem, estava fazendo o seu trabalho. Mas o problema era que Roma mandava cobrar 100, você cobrava 150 e dava 80 para Roma. Botava o resto no bolso. Então, que moral você tem para me falar de conduta? E eu fixei o comentário. A pessoa sumiu, nunca mais apareceu, né? Então, se você vê, quando a gente vê esse pessoal dessa forma, a gente tem tanto esse campo de culpa muito pesado, e ela ataca porque ela, no fundo, ela está fazendo isso com ela, porque ela carrega uma culpa transcendental ali, né? Muitas dessas pessoas que atacam o processo mediúnico hoje são pessoas que, no passado, estiveram atuando com mediunidade de alguma forma, né? E fizeram um mau uso dessa mediunidade. Esse é um ponto que eu quero falar daqui a pouco sobre o mau uso da mediunidade, né? E hoje elas rebatem tudo nesse sentido. Na verdade, elas estão só espelhando uma dor, uma culpa, um trauma que elas trazem, né? Então, eu tenho feito muito isso. Quando alguém ataca de alguma forma, e eu tenho tempo e eu vejo, eu acesso o registro da pessoa e eu denuncio ela ali publicamente para ela aprender. Então, isso está diminuindo. Porque isso está diminuindo, porque eu no passado eu ficava mais. Hoje não. Quando faz e eu vejo, eu vou contar ali como diz o ditado, o teu podre do passado ali. Para você entender por que você está fazendo isso. Entender a causa raiz, né? A dor que te causa, que te impulsiona a você ter que fazer isso. O trabalho de
mediunidade é muito sério, né? É um trabalho muito sério. Óbvio, a gente sabe que existem muitas pessoas espalhadas por aí que querem se aproveitar de outras, isso é, né? Em todas as áreas tem isso. E é o que eu fico enfatizando sempre para todo mundo que eu tenho oportunidade de atender ou de dar aula, alguma coisa. Gente, vocês não precisam acreditar em mim, vocês não precisam acreditar no Henrique. Sente, cara. Sente ali. Sente no cardíaco. Abre um pouco o teu coração para sentir um pouco essa energia, né? Aí, depois você toma a decisão, né? Não vai, às vezes, direto por aqui, porque você não pode esquecer que o padrão vibratório que você já tá, ele já abre um canal para forças negativas enfiar um monte de coisa na tua cabeça, né? Aí você passa a ser um hater, um zombador, um ironizador, né? Uma pessoa de baixa vibração. Aí me diz uma coisa. Que tipo de conduta é essa, né? E quem você está alimentando? Qual é o Deus que você está alimentando, né? Então, eu nunca vou tentar provar nada para ninguém, né? Acontecem fenômenos, sim, acontecem quando eu estou atendendo alguém às vezes, acontece muita coisa bacana, né? Assim, a nível assim extrafísico, mas eu não tenho que estar provando. Né, você consegue fazer isso? Não, eu não, né? Não. Isso aqui, quando acontece um fenômeno, é natural, né? É que tem muito aquela coisa também, né, do pessoal associar a mediunidade com superpoderes ou com alguma coisa nesse sentido. Então as pessoas, muitas vezes, elas acabam depositando alguma coisa em você, alguma carga de que você consegue resolver os problemas dela, Sim. que você tem poderes para, vamos dizer, moldar coisas, fazer e acontecer, a gente poderia dizer assim. E sabe que um dia, pegando esse gancho com o que você estava falando, eu estava deitado na cama e dando uma refletida assim, sobre o meu trabalho. Essas questões de às vezes ter ataques, pessoas que às vezes chamam você de charlatão, isso, aquilo. A gente, às vezes, já ouvi tanto isso, Rico. Mas aí, sabe o que veio na minha cabeça, assim, naquele momento? Eu pensei, claro, que era vamos dizer, uma brincadeira, assim, que eu pensei assim, mas eu devia, quando eu fui começar esse trabalho, jamais devia ter falado que eu faço uma comunicação com a espiritualidade, ou seja, chegar na palavra mediunidade. Eu devia ter dito que eu era um filósofo, explanando as coisas que eu entendia da vida, talvez seria muito mais fácil. Mas lógico, era uma forma assim, vamos dizer, divertida, né, que eu encontrei ali para dizer. Porque quando você pega, só para fazer um gancho aqui, às vezes um filósofo, ele está sendo inspirado, só que muitas vezes ele não sabe que ele está usando os seus canais mediúnicos para também buscar informações, memórias, uma série de coisas que ele traz da alma também, enfim, memórias de DNA, uma série de coisas, né, que a gente tem aptidão, que a gente tem qualidades. E aí eu ficava pensando até isso, imagina, talvez se eu tivesse dito que eu era um filósofo, divagando sobre a vida, trazendo alguns comentários, seria mais fácil. Mas não, a gente entra com essa característica, inclusive segue orientações que as próprias egrégoras passam para a gente. Né? E aquela coisa, né? A gente está fazendo o trabalho, sabe que vai ser importante para muitas pessoas, outras vão vir, vão pegar o que necessita naquele momento, vão seguir o seu caminho depois, e é assim que vai acontecendo. A gente vai se conectando com o que a gente está, vamos dizer, vibrando, buscando, e isso é até importante, todo mundo também ter essa, que eu até falei antes sobre confiança, você confiar em si, averiguar com você e buscar as conexões que realmente estão ressoando para você, que estão conectando com você. É natural você fazendo esse caminho durante a vida também. E é isso que vai amadurecendo você como espírito. Cada vez mais, né? Só abrindo um parênteses, eu vi alguém comentou aqui, todos nós somos médiums, né? Isso é, com certeza, todos nós temos mediunidade. Abrindo esse parênteses, antes de concluir junto com o teu raciocínio, Henrique, todo mundo tem mediunidade, porque mediunidade é um fator biológico, né? Não é que um é escolhido melhor que o outro. Não, todo mundo tem mediunidade.
Todo mundo carrega essa mediunidade biologicamente. Onde é que se nasce a mediunidade? Né? Biologicamente. A mediunidade, ela nasce na base da nossa coluna, né? Ali na medula óssea, que gera o nosso sangue. É ali que começa a nascer o fluxo mediúnico. É ali que se gera o ectoplasma, né? É ali que esse ectoplasma começa a se desenvolver e abrir todos os canais ali seu, né? Então, por isso que eu falo muito, você que vai trabalhar com mediunidade, você precisa cuidar da tua alimentação, o que você come, o que você bota para dentro, porque se você contamina o teu sangue, você contamina o teu ectoplasma, consequentemente, você prejudica a pessoa que você vai atender, né? Mediunidade é um fator biológico. Todo ser humano é médium, em algum grau, né? Seja desenvolvido ou não. Ah, Neva, mas eu não tenho nenhuma mediunidade. Eu não ouço, não vejo, nada. Você pode ser o médio que eu falo, médio passivo. Eu falo muito no curso de mediunidade. Né? Médio passivo é aquele médio que acha que não é nada, mas que ele está curando onde ele vai. O campo energético dele, né, vai reverberando cura ali, onde ele bota o pé dele. Então, você é médio em algum grau, está atuando em algum grau. Aí, se você vai desenvolver isso, né, você pode expandir mais a tua consciência, aumentar esse fluxo, esse canal com os teus mentores, né, aprimorar a forma que você vai conseguir decodificar essa energia e trazer para a parte física, né, do planeta. Aí, voltando para o assunto que você estava falando, Henrique, quando você começa a respeitar o outro pelo trabalho que o outro está fazendo, por mais que você não compreenda, isso já vai te elevando de vibração, né? O problema é que às vezes a pessoa olha, ela não entende, ou ela quer uma prova, né, dentro daquela energia romana ainda, ou, enfim, ela debocha, ela faz qualquer coisa nesse sentido, ou ela ataca, ou ela, né? Aí ela passa a ser um canal de forças não positivas e a vida dela vai continuar desandando ali, né? E muitos ataques também no sentido de, mediunidade não se cobra. Esse é um tema que eu queria também falar, né? Mas saiu, tem no livro ali, gente. Vocês precisam entender que muitas dessas mensagens que saem, elas eram direcionadas para determinados grupos de espíritos. Por que existe uma frase nas escrituras que Jesus falou assim, dai de graça o que de graça recebestes? Para quem vocês acham que ele estava falando? Falando daquele grupo de seres, apóstolos, seguidores dele ali, que eram antigos ladrões, assassinos, pessoas que estavam com a aura muito pesada. Como é que ele podia dizer outra coisa diferente? Né? Neva, mas ele falou isso. Falou, mas vocês também não podem esquecer que ele também disse: todo trabalhador é digno de receber seu salário. E qual a diferença do trabalho mediúnico para um trabalho tradicional? Nenhum, é um trabalho. E a gente não vende a nossa mediunidade, a gente vende o nosso tempo, né? É um trabalho como qualquer outro. Neva, mas você tem um dom, você recebeu esse dom, você também tem um dom. O que você é bom? Eu sou boa em pintar quadros. Se você é boa em pintar quadros, você tem esse dom. Quem te deu esse dom? Foi Deus. Tá, então se Deus te deu, você vai cobrar pelo quadro? Claro que vai, porque é seu trabalho. É que nem a música, né? A música, você nasce com o dom de cantar. Mas você tem que cantar de graça. Você vai cantar de graça para todo mundo porque você recebeu aquele dom. Tá? Eu tenho o dom de estratégia. Eu sou um excelente estrategista, sou muito bom estrategista. Tá? Eu consigo, né, levantar empresas que estão quebrando. De quem é esse dom? Foi Deus que te deu. Então você vai trabalhar de graça, sem receber. Então, essa crença ainda, a gente tem 2 pontos nessa crença. Né? A culpa, falando para essas pessoas que atacam nesse sentido, é a culpa que elas trazem por elas já terem abusado muito da mediunidade dela associada à moeda, né? Tem esse primeiro fator. E o segundo fator
é que querem aquilo que você tem, querem ter aquele desenvolvimento, mas elas estão com a aura pesada, então é aquela velha história, elas vão atacar para poder se sentirem melhor em cima daquilo, né? Mas tudo é dom, tudo que você é, você recebe de Deus. Tudo que você recebe de Deus, você compartilha. E você não pode esquecer também que existe uma lei que rege esse mundo, é uma lei física que conduz você. Você precisa comer, você precisa pagar conta, você precisa se alimentar, né? Aqui nesse mundo. Aí chega alguém que quer que você trabalhe de graça para ela, sabe por quê também? Porque ela tem uma conduta narcisista, né? Ela tem um padrão de achar que o mundo tem que servi-la. Ela traz um padrão de achar que o mundo tem que dar para ela. Sabe, Deus, ela vem de algum trauma, sabe? E exige, você tem que servir a ela, você tem que servir a ela. Não. Os meus mentores e quem eu puder falar em nome de quem eu puder, toda essa egrégora que eu trabalho, eu digo, você terapeuta, cobre pelo seu trabalho. É o seu trabalho, né? É o seu trabalho. Cobre, é seu tempo. Neva, se eu não me engano, você tem uma formação na área de tecnologia, informática, alguma coisa nesse Sim, eu sentido. me formei em informática, sim. Isso. Pois é, eu sou formado em engenharia também, trabalhei 10 anos com isso. Você com certeza deve ter se formado para trabalhar com isso. O que acontece? Eu estudei, eu virei noites É, estudando. eu até comentei com as pessoas uma certa vez. Ótimo, vamos supor que a gente não pode desenvolver nenhum trabalho da forma cobrada. E então, o que provavelmente aconteceria, vamos dizer, comigo? Eu estaria lá trabalhando nas obras, como eu trabalhei por bastante tempo, chegaria em casa à noite, provavelmente cansado, e ali eu ia fazer o trabalho gratuito, que provavelmente eu não ia fazer porque ia estar cansado, não ia conseguir, não Uhum, ia ter. Então, uhum, você abre mão de coisas, só que assim, você precisa viver, você precisa. sim. A prosperidade. Aí, uma outra coisa que eu às vezes penso muito, as pessoas elas todas buscam prosperidade, elas querem Uhum, ser pessoas uhum, prósperas, uhum. mas quando elas vêm com esse tipo de comentário, é como se elas ficam de uma certa forma egoístas, E elas no sentido assim, vêm, às vezes, atrás de nós para ter prosperidade através da nossa isso, mediunidade. isso, porque fica meio assim, eu quero prosperidade para mim, não para todo mundo, não para É você o que vai me coletivo. atender. É, inclusive, até isso que você comentou, como eu também sou dessa área de exatas, a gente gosta muito de gráficos, de estatística. E uma vez eu até coloquei isso no papel, que cerca de 85% das pessoas elas acabavam tendo esse primeiro contato ou procurando alguma terapia ou alguém para auxiliar relacionamento ou financeiros. Eram esses dois os campeões assim, Uhum. das É, procuras. é a maioria esse, é a maioria esse. Para depois, quando a pessoa vai tendo um amadurecimento um pouco maior, ela começa a querer trabalhar o seu desenvolvimento, porque aí ela passa a entender que esse conjunto de estar bem consigo mesmo é o que harmoniza todas as áreas e abre portas para você realmente estar bem no relacionamento, estar bem no Exato. financeiro, na saúde. Mas quando você se ama, resumindo assim, o entendimento que eu tenho. Você abre o Então, canal. então você imagina, né, que a maioria das pessoas elas vêm buscando esses dois itens, né, essas duas questões como maior parte, mas lógico que faz parte todo de um amadurecimento. E, inclusive, para a gente vir aqui fazer uma live, abordar sobre assuntos e vir com tudo isso, a gente também passa por um processo de maturação, de amadurecimento Estudo. do nosso próprio entendimento. E essa semana eu estava lá com o Pava, até o Pava comentou comigo que acho que vocês vão fazer um vídeo também, Aham, e aham. ele comentou comigo o seguinte, às vezes a gente vê lá os comentários, ele falou alguma coisa assim, e dá uma entristecida, ele disse. Só que não tem problema as pessoas criticarem ou as pessoas
questionarem. Isso não, inclusive, eu acredito que isso é muito válido, isso traz É construção. como se faz isso? Exato. O problema é, vamos dizer, nesse meio onde as pessoas estão buscando entendimentos espirituais, estão buscando a sua melhora, a sua expansão, ainda usarem de ataques, de má educação, de coisas desse tipo. Então, isso que muitas vezes distorce. Porque, assim, eu acredito que você, eu e muitas pessoas que estão nesse caminho estão sempre abertas a críticas, Sim. a questionamentos, a tudo, porque ninguém carrega uma verdade absoluta. Então, Absolutamente. Né? então Né? são dois pontos, né? Ter o respeito, buscar o que ressoa. Eu sempre digo, a pessoa não gosta do meu canal. Então ela continua, segue a sua caminhada com pessoas que ela acaba gostando. E eu acho que isso é um movimento natural. Quantas vezes você talvez já não fez isso, eu já não fiz isso, durante a nossa caminhada, durante a nossa fase de buscar conhecimento. Sim. E assim, Henrique, da mesma forma que a gente estudou para eu se formar em informática, você, né, na outra área, eu estudei pra caramba, mediunicamente, né? Eu fiz cursos tanto na Terra como no espaço. Eu tenho mais 70 certificações. É muita coisa, é muito estudo. Eu virei noites estudando, eu aprendi técnicas, eu junto com eles, ou eu aqui embaixo, é muita coisa, né? É muita coisa. E outra coisa que as pessoas às vezes esquecem, ou quando me atacam, alguma coisa assim nesse sentido, Neva, você devia atender de graça, por exemplo. Aí eu falo, gente, eu trouxe mais de 60 ferramentas para o plano físico. 40 são gratuitas, totalmente gratuitas. É só entrar no site e acessar lá. As 20 que são pagas, eu preciso manter uma estrutura, eu preciso pagar, né? Toda essa estrutura que envolve a energia financeira. Né? Então, qual é o problema que você tem com a energia financeira? Porque isso é um indicativo que você tem um bloqueio com a energia financeira. Né? E o gratuito eles não valorizam, a maioria E das não vezes, né? valorizam Valoriza. tanto o gratuito. Tem Mas isso tem também. 40, mais de 40. E quando eu comecei a trabalhar com, né, assim, mais de 10 anos mais efetivamente, os mentores disseram, olha, filha, você vai trazer uma tecnologia paga e uma gratuita. Acabou que isso dobrou. Então, 40 são gratuitas e 20 são pagas, né? Então, o pessoal da minha equipe, assim, quando alguém chega lá, assessoria ali, perturbando nesse sentido, o pessoal só, ó, vê isso aqui, né? Deixa de ser ingrato, presta atenção nisso E aqui. eu não sei se acontecia com você, mas comigo, eu vi os meus colegas fazendo pós-graduação, MBA, e eu estava lá estudando radiestesia, estudando. É, E, e, eu, mas, e, meu na, Deus do céu. e naquela época eu pensava, nossa, o que eu estou fazendo da minha vida? E em muitos momentos eu, inclusive, pensava, porque eu hoje tenho o Pedrinho como filho, está vindo a Maria Uhum. Isis aí também, e eu Eu vi pensei, uma foto dele ainda um dia desse. Um fofo. como que eu vou, o que que eu vou dizer para eles quando eles perguntarem qual é a minha profissão? Nem eu sei dizer. Até alguém comentou, né? O Mikao Usui, ele falava isso também, que precisava colocar um valor para as pessoas valorizarem. E Sim. eu também tenho várias ferramentas gratuitas. A gente está sempre fazendo, Uhum. tem oportunidade para todo mundo. É isso que eu sempre digo. Para todo mundo, né? E assim, Não há desamparo, não. né? E a gente vai se especializando ali. Eu me acabei, no bom sentido, de estudar, gente. Eu fiz, vocês nem imaginam, tanto na parte física como eu aprendi junto com os mentores, descendo lá embaixo, fora do corpo. Eu aprendi sobre os vales escuros, aprendi sobre os hospitais espirituais, a alquimia, é mais de 70, né? Então é muita coisa. Então, se eu não valorizar o meu esforço, né, eu não posso entregar isso assim, sendo que eu tenho que me alimentar, sendo que eu tenho que manter uma estrutura, pessoas dependem de mim também. Eu acho assim uma estupidez E não é só isso. quando Não é não é só só isso, né? isso. Você tem todo, vamos dizer, o direito universal de ser uma pessoa próspera. É Claro que isso. tenho, né? Claro que É tenho. assim que eu penso.
Claro que eu tenho, tá? E assim, eu acho uma estupidez quando alguém chega para um terapeuta, assim, que está trabalhando, está ganhando o dinheirinho dele ali, está ajudando a família, chegar, você não deveria cobrar, você e ataca ali. Cara, eu acho isso, sabe, de uma maldade, porque aquela pessoa ali, se ela não tiver força de espírito, ela começa a ficar ferida, e aí ela começa. Você acaba com a missão da pessoa, e isso vai pesar para você de uma forma tripla. Então, é aquela velha frase, sabe, Henrique? Você não tem uma coisa boa para falar? Uhum. Né? Cala a boca. Não gostou? Sai. Né? Vai procurar outra coisa. Né? Mas se você está tão cheio de. Quer ajuda? Pede ajuda. Né? Leva com o que você. Eu não tenho um recurso financeiro no momento. Em que você pode me ajudar? Tá aqui, meu filho. Eu tenho N ferramentas sem custo. Né? N. Então, depende muito né, do teu coração ali, do quanto de humildade você tem. Né? Hoje, tenho, nossa, 400 alunos no curso de mediunidade, tem mais quase 200 no curso, 700 alunos eu tenho, entre o curso Tipologia, Mediunidade e A Caminho da Multidão. São muitos alunos, né? E eu me entrego, ontem eu dei uma aula linda também para a turma de pós-graduação sobre os maias, né? A história dos maias. Então, para eu conseguir entregar isso da melhor forma, eu preciso me dedicar, estudar, aprender, né, me fortalecer emocional junto com os mentores, me entregar espiritualmente para que isso possa fluir. Então, esse meu caminho de entrega à mediunidade é o que me alimenta. Então, o que você quer para a sua vida? Né? Qual o caminho que você quer seguir? Se você quer uma prosperidade, se você quer expandir tua consciência, se você quer melhorar, prosperar, ser feliz atacando o outro, esquece que não tem como. Né? Isso é completamente incompatível. Você quer crescer atacando o outro, não vai para lugar nenhum. Né? E tem tanta coisa que acontece nos bastidores também que a maioria das pessoas não. Nem fica assim. Vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu que foi engraçado. Uma vez eu me deparei com uma pessoa que vieram me pedir auxílio, a família. E essa pessoa, ela estava com obsessores, inclusive quando falava comigo no vídeo, o obsessor, ele incorporava e ficava debochando ali. Eu tentei fazer um Ih, já passei processo, muito por isso. um outro processo, e um outro processo, e nada adiantava. Aí a gente estava entrando para o curso do sistema arcturiano. E veio para mim assim, leva para o sistema arcturiano. Eu falei com a Kate, que dá os cursos lá comigo, disse, Kate, coloca essa pessoa lá no curso. Aí a gente ia começar o nível 1. Eu só orientei a pessoa assim, você não liga a câmera, não liga essa câmera. E não avisei ninguém, essa pessoa entrou no curso, foi amparada por toda a egrégora que estava ali no curso, ou seja, potencializou aquilo tudo mais. E ela fez somente o nível 1 lá para, vamos dizer, trazer um esclarecimento para aquele obsessor, dar uma acalmada nele, fazer tudo mais. E o que aconteceu? Depois, quando a gente chegou no nível 2, que era no outro dia, aí eu comentei com a Kate e com as pessoas. Ontem tinha uma pessoa assim, que estava ali, ela veio porque ela estava com o obsessor. Todo mundo olhou e fez assim. E eu falei, se eu tivesse avisado vocês, aí vocês ficariam com receio, com medo, mas deu tudo certo. Então a gente vai recebendo, até isso eu nunca contei, eu acho que contei só para o pessoal que participou lá do. Aí até a Kate dizia, caraca, você levou um obsessor para o curso? Eu disse, sim, era o que precisava, era o que ele ia ser amparado ali por vamos dizer, uma energia, uma egrégora muito maior. Então a gente acaba fazendo. Eu, por exemplo, acredito que Neva e todas as pessoas que assistem e trabalham assim também nunca deixaram de estender a mão para uma pessoa que Não, necessitou de alguma coisa. A gente não. faz os jeitos, as coisas como cada um tem, mas é assim que vai, a harmonia, o amor, todas essas coisas sempre estão envolvidas também. A Aninha acabou de comentar aqui sobre sortear a bolsa de estudo. Olha que interessante, que sincronia interessante. Ainda há pouco eu falei com o meu assessor, o Pablo, e eu falei exatamente isso. Eu falei,
Pablo, arruma aí um textinho, porque a gente vai fazer sorteios para dar bolsa de estudo para algumas pessoas. Eu falei isso há meia hora atrás, antes de entrar na live. E ela comentou aqui, achei a sincronia incrível. Ó, uma coisa interessante, Henrique, que é importante a gente falar sobre a mediunidade também. O mau uso dela ou o desenvolvimento dela. Quando ela está em processo de aflorar ali. O mau uso, bom, a gente sabe, né? Você tem um dom de clarividência, digamos assim, de ver o passado, presente e futuro, você usa isso a bel prazer, né, para prejudicar outras pessoas. Isso aconteceu muito, mas muito na Idade Média, né? Muitos usaram esses dons de magia para ouro, para prejudicar outras pessoas. Inclusive, até hoje a gente vê muito por aí, né? Pregado no poste. Faço a amarração. O seu amor em 3 dias. Né? Então, sempre que se faz isso, preciso falar uma coisa. Se hoje vocês têm problema de baixa estima, dificuldade em relacionamento, mas tenha quase certeza, você aprontou alguma dessa no passado, tá? Porque mexer com a magia, com a tua mediunidade, para amarrar, prender, escravizar, manipular alguém, isso acaba com o seu campo de autoestima. Numa vida futura ali você vai ter problemas, certamente, muito enfatizado nessa questão da autoestima. Né? É muito relacionado a isso, ao mau uso da mediunidade. Né? E aí, tá, Neva, se eu sinto muito essa energia mediúnica, eu não desenvolvo-a. O que pode acontecer? Se eu sinto tudo isso, eu fico fugindo para não desenvolver. Você pode adoecer, né? Você pode adoecer, porque se você vem com o teu canal mediúnico aberto, né? Eu não vou generalizar, mas digamos um caso, assim, você tem grande mediunidade, flui, você sente os espíritos, você precisa manipular a energia, mas você foge, você não quer. E em algum momento aquilo pode te causar uma doença, porque a energia vem descendo e precisa ser manipulada, chega uma hora que o teu corpo não aguenta. Né? Vai haver um troço aí. Então, tá sentindo um fluxo, né? Ah, Neva, mas a energia mediúnica não é da luz? É uma energia positiva, né? Mas você não pode esquecer que muitas vezes você trabalha com mediunidade porque você tem um karma passado ali, né? Relacionado a, e tem umas energias não positivas que precisam ser trabalhadas, né? Aí você não trabalha essa energia que precisa ser trabalhada, o canal, né, mediúnico vai continuar aberto e aquelas forças cobradoras também vão continuar te perturbando o juízo, né? Porque você precisa manipular aquilo, meu filho, né? Então não dá para correr, né? Apesar de todo ser humano ser médium, aqueles que estão de certa forma sendo muito chamados a o trabalho de mediunidade precisa de alguma forma trabalhar nisso. Eu vi que algumas pessoas perguntaram como desenvolver. Gente, eu não sei se o Henrique tem curso de mediunidade, mas se ele me permite, recentemente eu lancei o De curso de mediunidade, mediunidade. não. Pode falar dele, sim, com certeza. Recentemente eu lancei o curso de mediunidade, tenho mais de 400 alunos. Se quiser entrar na turma, só acessar lá os sementes que está lá, tá? Lá Mas no site e na sua bio também tem, né? na bio, no site, na bio tem, né, também. São vários caminhos E que levam ao mesmo lugar. vários caminhos que levam ao mesmo lugar. E assim, ok, tem esse curso de mediunidade com mais de 30 horas a aula ali, né? Que, de tudo que eu sei sobre mediunidade, livro, etc. Ok, tem isso. Mas você não pode esquecer também que existem outros caminhos para também desenvolver sua mediunidade. Necessariamente você não tem que fazer o meu curso, né? Você pode fazer uma outra, você pode trabalhar com mediunidade com outra técnica, Ele é um com as auxílio, né? mesas, sim, com as mesas, o reiki é um tipo de mediunidade, né? O trabalho que você faz, Henrique, é outro grande tipo de mediunidade. Então tem N formas de você desenvolver a tua mediunidade. Oportunidade não falta, meu filho. Não falta. Eu ia só complementar, né, Eva? Uma coisa que é bem importante também nesse assunto de desenvolver a mediunidade, de gerar, é porque, assim, da mesma forma que a gente estava falando lá no início da live, vamos dizer,
o contexto, o grau que a palavra mediunidade leva e como as pessoas ainda veem isso. Porque quando se fala assim, você precisa trabalhar a sua mediunidade, fazer isso dessa forma como você estava explicando, muitas vezes as pessoas elas associam isso com missão. Não deixa de ser missão também fazer isso. Só que quando a pessoa fala em missão, todo mundo acha que precisa ir lá fazer uma coisa grandiosa, salvar o mundo. Uhum. E geralmente as primeiras missões, as primeiras, vamos dizer, tarefas, as primeiras coisas que a gente tem para resolver, para harmonizar, para fazer, são menores, são na nossa volta. Basta a gente olhar, é a família, é ali, à nossa volta. Então, isso é importante a gente saber também, que nós todos somos encaminhados por um magnetismo, eu chamo sempre de magnetismo irresistível, para expressarmos o que temos de melhor. Talvez a Neve está aí, eu estou aqui fazendo vídeos, fazendo essas coisas, porque isso é o que a gente tem de melhor para oferecer hoje. E com certeza, quando você explora, estuda a sua mediunidade, vai desenvolver ela, você vai chegar num ponto onde você vai estar aflorando o que você tem de melhor para oferecer e contribuir com o coletivo, com a humanidade, com a expansão, tanto sua quanto do planeta. Então, muita gente às vezes acha assim, não, eles estão iluminados, porque eles estão... Não, talvez isso é o que a gente tem de melhor para oferecer hoje, talvez na frente mude novamente, mas é isso. Então, explorar a sua mediunidade também é isso, é autoconhecimento, e é você expressar, aflorar em você o que você tem de melhor para estar oferecendo. Sabe qual é o maior curso de mediunidade que existe? A vida. A tua vida. Você Exato. tem a oportunidade todo dia de ampliar a tua mediunidade, de expandir a tua mediunidade. Quando você faz o bem para alguém, quando você dá um sorriso para alguém que está mal, quando você ajuda alguém, quando você emana luz para o planeta, quando você para de falar da vida do outro, né? Quando você para de julgar o outro, quando você para de querer ser melhor com o outro, né? A vida. A vida, né? E aí, os complementos da vida, o curso de Neva de mediunidade, o curso do Henrique, né, com os arturianos, são botões para tentar colocar em sintonia real com a vida. Não são os nossos cursos que são os que vão te levar. É apenas um botão para você... É um botão para você... Para a gente tentar te colocar... Ó, meu filho, é aqui, ó, é a vida. Né? É tua conduta, eu falo muito disso. É a tua conduta. Quando o Comando Astar se aproxima de mim, eu trago alguma mensagem, o que eles batem muito na tecla é: vocês querem entrar nas nossas naves, vocês querem viajar pelo universo, vocês querem conhecer outras civilizações, mas vocês não coexistem em harmonia com os seus da Terra hoje. Você consegue respeitar o outro que tem uma crença diferente de você? Você não consegue amar o outro porque o outro votou num candidato que você gosta? Para ele, você quer matar o outro? Então, como é que você vai entrar numa nave, né, extrafísica de uma vibração altíssima se você não aprendeu a coexistir no teu próprio planeta? Né? Se você não aprendeu ainda a respeitar o trabalho do outro, etc, etc. Então, começa aí. A vida é a maior escola, né? A vida é o maior curso de mediunidade, a vida é o maior curso de mesa radiônica, né? É a vida, né? O curso em si são só botões, né? São só pequenos lembretes assim na estrada, vire à direita, né? Diminua a velocidade, preste atenção, lombada, é isso que representa essas ferramentas. Às vezes fazer uma ajuda para você enxergar coisas que talvez você está tendo dificuldade de enxergar naquele momento. Quanto de humildade você tem? Para poder receber isso? Às vezes você é orgulhoso, né? Às vezes você ataca porque você é orgulhoso. Exato. E no fim das contas, a parada sempre é nós com nós mesmos. Né? Não adianta... É sempre a gente. É aquela coisa, muitas vezes nós queremos terceirizar as coisas, queremos vamos dizer assim, sabe, eu usava essa expressão, a pessoa chega com a mão no bolso e ela diz, resolve a parada para mim. E
intuitivamente, ou no consciente, ou no inconsciente, é como se, quando tem a questão, quando é uma coisa paga, vamos dizer assim, diz, eu estou pagando, resolve para mim. E isso não existe. Não existe. Não É apenas, como existe. você disse, é um ajudar a você enxergar algumas coisas, dar um auxílio. Então, o resto é a gente com a gente mesmo, sempre. Então, cada um vai ter que fazer o seu caminhar, a sua busca. E as ferramentas estão todas aí. Eu estava vendo até, alguém comentou que na sexta-feira você faz algum trabalho também, algum trabalho de auxílio, alguma coisa nesse sentido, na sexta, isso? Alguma... Faço. Toda sexta às 19h30 a gente tem uma live, né, gratuita ali, onde a gente faz um trabalho de cura bem bacana, assim, né? Para você ver, Gratuito. a gente faz na quarta no nosso canal. E se você for ver, existem muitas redes de pessoas fazendo isso. Então, Uhum. aquilo que a gente estava falando, as oportunidades, elas estão em todos os lugares. Todo mundo pode Sim, fazer movimentação, eu chamo de movimentação. A movimentação, ela está aí. Basta a gente e querer, tá basta com o você, coração aberto, né? exato, você intencionar que você vai achar E vai ser mecanismos, puxado pela pessoas. sincronicidade Exato, é isso natural. Então, quando até, como você disse, a própria mediunidade, o desenvolvimento dela, ela vai depender também do seu empenho, estudo, comprometimento, Eu que o diga. é, do que você se compromete, de como você coloca seriedade nisso, como você busca, e a prática. Para você, por exemplo, acessar informações, porque eu vejo você, né, muito como um canal que traz informações para que mais pessoas possam, vamos dizer, descriptografar aqueles códigos, aquelas coisas e usufruir desse conhecimento. Mas para você fazer isso, você precisa de uma série de coisas, seja Uhum. estudo, comprometimento, cuidar de si, enfim. E, e tudo isso necessita disso. Então, como você disse antes, a mediunidade ela é para todo mundo, não é que é, ela é de todo mundo. É Todo de mundo todo tem mundo. em Eu bato algum. muito na tecla no curso de mediunidade isso. É para todo mundo, é para todo mundo. Quando algumas pessoas também chegam para mim no meu consultório aqui, né, dos meus atendimentos pessoais, tem muita gente que às vezes chega nessa energia, né? Eu achei importante falar isso que você falou ainda há pouco. Aí, Neva, tá aqui, eu vou pagar a consulta, você resolve para mim. Pera aí. Eu vou te orientar, eu vou te receitar, eu vou te, né, vou te mostrar uns pontinhos ali, mas quem vai fazer é você, meu filho. Eu tô aqui só como instrutora, né? Eu vou te orientar ali, se você confiar no meu trabalho, eu vou te ajudar. Mas eu preciso da tua entrega dentro do trabalho, né? Isso também vale para o curso de mediunidade, né? Isso, se você Ou pegar, para por qualquer exemplo, outra técnica. se você pegar, por exemplo, o que seria uma mentoria que a gente vê aqui, eu sempre uso esse exemplo, a gente vê aqui no planeta, mentoria. Para fazer uma analogia com os mentores que a gente tem espirituais. É uma forma de, vamos dizer, pessoas, aqui, mentoria aqui no físico, pessoas que vivenciaram coisas, que passaram pelo caminho, vamos dizer, daquelas pedras, eles vêm trazer para você uma forma de você também atravessar aquele caminho, explicar o que eles passaram. Eles não vão passar o caminho por você. Eles Tem como. vão mostrar, ó, fiz isso, fiz aquilo, porque você auxiliar você enxergar uma outra perspectiva para as coisas que você tem. Então, a mesma coisa eu vejo nos atendimentos, nas coisas. Você abre, você auxilia, você limpa, porque muitas vezes, tudo bem, você consegue lá um auxílio da espiritualidade, mas para dar uma reequilibrada naquela frequência, naquele campo que a pessoa está. Mas você sabe muito bem que, dando um exemplo assim, um obsessor, ou um implante, ou qualquer coisa que seja, ela tem uma frequência, ela tem onde aquilo se amarra energeticamente na pessoa. E ela precisa subir, ela precisa buscar, ela precisa se alinhar frequencialmente com todas essas coisas. Aí não adianta, dando um exemplo assim, você faz lá o seu trabalho, faz as suas coisas,
e quando a pessoa sai dali, ela volta para o comportamento todo que ela tinha antes, e não, o campo dela não fica compatível para, vamos dizer assim, se livrar daquelas coisas que ela veio buscar. Sim. E aí não abre o canal natural para fluidez. Eu vi um comentário aqui, eu vou responder. Eu vou mexer no acástico aqui. Queria achar Ju Físio. Queria achar ajuda gratuita, mas o mais necessário tem troca monetária. Então, isso é um tipo de seletividade, onde quem tem mais sempre consegue primeiro. Vamos lá, Ju. Idade média. Você foi uma feiticeira ali. Você ajudava muita gente ali. Muita gente. Você lia cartas, você... bola de cristal. E estava sempre disposta a ajudar muita gente ali naquele povoado que você era a médium daquele povoado. Só que um reino um pouco mais afastado, havia um cara, né, um rei, digamos assim, e ele queria os teus dons. Ele queria que você trabalhasse para ele, né? Ele queria saber coisas tipo quais eram as melhores aldeias para eu atacar, ou alguma coisa assim, onde tinha mais ouro, etc, etc, etc. Até então, você ajudava muita gente e sempre recebia doações, né? Por isso, você não cobrava caro, você recebia ali doações. Só que quando esse rei se aproximou de você e ofereceu um baú, moedas de ouro, você entregou civilizações próximas para ele. Você usou tua mediunidade de forma não positiva. É por isso que você passa pelo que você está passando hoje. É por isso que às vezes você não consegue ajuda. Entende? Porque você não se permite, minha filha, receber essa ajuda com humildade. É por isso. Tudo tem um porquê. Gratidão pela oportunidade de mexer no teu registro e explicar para você o porquê você passa por certas coisas. Gratidão também ao espaço do Henrique. Isso, gratidão é toda nossa. Eu não sei como é que tá o seu horário aí. Tá, aqui tô tranquilo, Henrique. Só que na bateria do meu celular já tá piscando vermelhinho. Mas vamos até apagar. Tá bem, então. Outra questão da mediunidade, né, é essa associação, geralmente, que se tem com... Opa, desculpa, agora eu também tropecei aqui. Que muitas vezes se tem que a mediunidade, ela não é uma confusão, mas que as pessoas sempre associam que a mediunidade ela é para você sempre estar associando essas coisas de outras dimensões, tudo mais, e trazendo informações, vamos dizer assim, que é uma coisa natural, acontece. Mas a mediunidade, no meu entendimento, assim, também, ela primeiro vem para te auxiliar. Sim. Sim. Para você usar isso em você. E eu acredito Sim. que muitas pessoas, quando começam a aflorar essa questão da mediunidade, tentando enxergar, tentando fazer uma série de coisas, assim, dessas, como a gente explicou lá no início da live, elas acabam bloqueando algumas potencialidades que elas poderiam estar fazendo coisas com elas mesmas. Nesses melhoramentos, nessas coisas que travam. Tem bastante gente perguntando o que me trava, por que às vezes acontece isso. Eu acredito que o primeiro passo para quem aflora uma mediunidade, porque eu até usei um exemplo numa live esses dias, eu disse, o universo, as coisas que acontecem no planeta, tudo mais, elas acontecem independente de isso estar na sua consciência. Eu dei até um exemplo de um vírus. Você não precisa ter consciência que o vírus está no seu corpo. Ele está lá e está agindo. Depois dá uma febre, chegou na consciência, tem alguma coisa, fiz exames, pronto. Agora tem consciência que tem um vírus ali atacando o meu corpo. Sim. Mas a mediunidade, que é energia, que é
vamos dizer assim, uma exploração das faculdades que a gente tem. As faculdades, seja visão, audição, percepção, enfim, a atividade cerebral, ela acontece independente de você ter consciência ou não. Então, assim, vamos tentar dar um exemplo. Eu, quando às vezes recebo canalizações, a gente tem consciência hoje que isso está acontecendo. Mas e quantas pessoas estão acontecendo movimentos, sejam conscientes ou inconscientes disso, e que por N motivos, ou por, às vezes, entender de forma errada também esses conceitos que a gente explicou antes lá, de achar que tudo é muito grande, que tudo precisa, enfim, aquilo lá, não utilizam isso para o seu próprio crescimento, para a sua própria construção. Se você E aí, puder, ladeira abaixo. é um Ladeira pouquinho abaixo. disso também, um complemento disso. Vou pegar meu carregador. Você dá um minutinho, Rick. Tá? Já vem. Tá, não, Vou tentar encaixar aqui. Já volto, gente. E aí, pessoal, estão gostando da live? Eu tô adorando, porque eu sempre, para mim é sensacional quando a Neva vem, ela tem um conhecimento e uma forma de explicar as coisas que é muito fácil da gente entender, né? Então, acredito que é uma contribuição muito grande para todo mundo. O pessoal comentando aqui, muito show, sim, amando. Maravilha. E nessa questão também de mediunidade, vamos supor que a gente teria que colocar essa coisa de consciência. A gente já sabe que todo mundo é médium, mas você, por exemplo, na questão de consciência, como que, de 0 a 10, como que seria o seu entendimento na questão de ser consciente da sua própria mediunidade? Que nota você daria de 0 a 10 para isso? Depois a live vai ficar salva assim. Acho que agora vai mais um pouquinho. Tá me ouvindo? Todo mundo tá me ouvindo bem? Ouvindo bem. Tá. Henrique, em uma frase, sintetiza a tua pergunta para eu ressintonizar. Então, era nessa questão das pessoas não terem a consciência, inclusive o pessoal está colocando notas aqui para a questão de como que eles entendem a consciência de 0 a 10, no sentido de que a movimentação ocorre de qualquer maneira e como que isso poderia estar contribuindo nelas mesmas delas atuarem nelas mesmas com a própria mediunidade, ou seja, ela acontece mesmo você tendo consciência ou não. Isso. Ela acontece mesmo você tendo consciência ou não, por conta do fator biológico, né? Ela está ali, se desenvolvendo. Mas a gente não pode esquecer que, assim, ao longo de algumas vidas, né, a gente foi se emaranhando ali com dores, com tristezas, com revoltas e com N coisas. Isso vai formando em volta de nós, é como se fosse uma lâmpada, né, com uma massa preta escura ali, né, um barro escuro. A luz está ali dentro. Se você vai limpando um pouquinho, um feixe de luz sai, né? Se você vai limpando outro pouquinho, outro feixe de luz sai. Se você vai limpando outro pouquinho, vai saindo. Então, a tua mediunidade depende também da forma de você caminhar nessa dimensão aqui, nessa realidade aqui. Ela está ali dentro, ela está acontecendo, esteja você consciente dela ou não, né? Ela está ali, aquele fluxo mediúnico está acontecendo. O teu ectoplasma está sendo gerado ali na base da medula óssea, né? Na base da tua coluna, na parte de trás, está fluindo junto com o teu sangue, está acontecendo, né? O teu corpo está ativo, você está vivo. A tua mediunidade, ela está em funcionamento ali, né? Aí, como você caminha hoje, quanto de amor você procura ter, aí a gente volta para o que eu falei ainda há pouco. Como é que você age quando você não concorda com alguém, quando você ataca, quando você vê alguém te atacando,
ou quando você não está satisfeito com a vida, ou enfim, qual é o teu comportamento? Como é que você lida com isso? É isso, né, que vai te levar a uma conexão maior com essa tua mediunidade de forma mais consciente, ou vai te manter ali naquele inconsciente sem reacessar esse dom e poder manipular essas energias de forma mais efetiva para o teu bem, porque essa mediunidade ela existe, essa capacidade existe, é para o teu bem, é para o teu melhor, né? É para o teu crescimento, é para a tua expansão como ser. Deus não deu ela só para você brincar, é para o teu crescimento, é para o teu amadurecimento, é para a tua expansão, né? Então ela está aí dentro. Aí o quanto você deseja realmente que ela se manifeste, que ela seja, né, externalizada, o quanto. Ai, Neve, eu quero muito, eu quero isso, eu quero assim, eu quero assar, eu quero... Então tá, vamos fazer o básico. Vamos fazer o básico. Tem paciente que chega para mim, Neva, minha vida tá virada do avesso, assim, nada funciona, nada presta, papapá, 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 minha vida tá uma bagunça. Olha, presta atenção na frase, minha vida tá uma bagunça. Aí eu, tá, como é que é o teu dia a dia? Eu acordo, eu levanto... Mas peraí, quando você levanta, você arruma a tua cama? Começa por aí, né? Então, se você não arruma a tua cama, o teu lar, a tua casa, aí vai, né? Já começa a bagunça por aí, né? Então, é uma questão muito de disciplina também, né? Para você ter a tua mediunidade mais expandida, para você trazer ela para o teu consciente, né? Trazer essa luz para o teu consciente, você está ciente em manipular todo esse poder de forma consciente, precisa de uma conduta. Na Idade Média, ali, gente, essas coisas que acontecem nos filmes, que mostram nos filmes aí, isso acontecia. Magia, Harry Potter, todas essas coisas existe. Isso existe. E por que isso foi sendo tirado? Por causa da consciência. Vai baixando, vai baixando. Como é que você vai lidar com uma super magia com consciência desse tamanho? É como a gente dá colocar na mão da criança um super carro. Ele não vai saber. É que Consciência de direção. Enfim, é conduta. e a energia, a tua conduta. a energia é a mesma, né? Sim. O princípio que gera energia é o mesmo para todo mundo. Então, Sim. assim, quando você consegue ter esses itens básicos, primordiais, bem alinhados, você, vamos dizer assim, passa para um outro nível energético, onde você tem uma capacidade maior de manipular essa energia, de interagir com esse ectoplasma, com essa energia, enfim, o nome que quiser dar para. Sim, sim. Energia. Fluxo, esse fluxo energético aí. Inclusive, o que muita gente, talvez, às vezes não entende, é que tanto a energia quanto a inteligência é a mesma. Agora, sim. por que muita gente usa dessa manipulação de energia para fins, vamos dizer assim, menos nobres? Porque eles têm um entendimento de como ela funciona, eles têm uma consciência disso. Eles buscam, embora seja, vamos dizer, por um outro lado, a energia mesmo, se manipula ela. Quando você pensa que você quer viver de uma forma harmoniosa, quer buscar as suas coisas, o seu crescimento, a sua evolução, andar para frente nesse sentido, é a mesma coisa. Você está interagindo com a mesma energia, o mesmo princípio para todo mundo, a mesma tecnologia, a mesma inteligência. Então, depende apenas de você. Só que é importante conduta. Esse passo. Esse passo que você colocou. Começa nos pequenos movimentos. Em casa, né? Eu aprendi muito... Gente, sabe o que mais eu aprendi dos mentores nessa jornada de minha vida inteira, mas especialmente nos últimos 12 anos? Vocês sabem como é que eu recebi autorização da espiritualidade para trazer mais de 60 ferramentas para a parte física? Canalizar para a parte física? Você sabe qual foi a condição que eles me pediram? Básico. Muito básico.
cumprir horários. Disciplina e cumprir horários. Tava falando isso essa semana para umas pessoas. Se você como é que você não quer... consegue... Fala, Henrique, pode falar. Eu falei, como é que você quer ter prosperidade? O primeiro passo é horário. Você não consegue cumprir horário, como é que vai cumprir as outras coisas? Uhum. Foi o que eu aprendi deles. Então, tudo que eu trouxe, gente, hoje, disciplina e cumprir horários. Neva, hoje, tal hora, você vai estar conectada porque você vai começar a receber o fluxo de tal tecnologia, ferramenta que você vai trazer. Eu tenho que estar ali. Ai, Neva, mas é espiritualidade, não é quântico. Eles respeitam a lei física. A gente está numa lei física. Eles respeitam essa lei aqui que rege esse mundo. Né? Então, disciplina e cumprir horários. E aí, à medida que eu fui, Henrique, cumprindo horário, recebendo mais... Vocês acham que a minha vidência, clarividência, ela foi assim? Não. No começo, para eu conseguir ver o acástico de uma pessoa, eu tinha que segurar na mão dela. Fisicamente, eu não conseguia fazer assim, não. Hoje, você pode estar na China. E o que é isso? Disciplina, cumprir horários. Isso eu fui ganhar. É como se os mentores estivessem com uma cordinha soltando ali, sabe? Soltando de pouquinho. Porque não é assim. E aí hoje eu sou assim muito rígida nesse sentido. Se você diz para mim, Henrique, 7h30, é 7h30. Ué. Eu também. Salvo Inclusive... alguma coisa que pode acontecer algum imprevisto, pode. Não, mas aí você avisa, né? A gente avisa, claro, pode acontecer, mas se não aconteceu nada, 7h30, 7h30, né? O problema é quando você coloca como se fosse uma coisa natural você sempre estar atrasado. Aí isso é um problema. Vocês sabiam que, por exemplo, quando vocês vão marcar isso eu aprendi deles também. Quando a gente marca do pai João de Enoque, eu aprendi isso. Quando a gente vai marcar um trabalho espiritual, uma live, por exemplo, como essa, a gente marcou para 7h30. Os mentores chegam 6h30. 1 hora antes. Eles já estão presentes. E sabe que horas eles vão embora? 1 hora depois. Eles limpam o ambiente e limpam o ambiente. Eles preparam o ambiente, eles preparam o ambiente. Então, você quer começar a se alinhar, quer começar a ter, vamos dizer assim, o respeito e a confiança dos teus mentores, começa a sair dessa mania. Ai, um atrasozinho. Ó, Mas sabe que, não é assim que funciona. Que aqui em casa isso já deu bastante problema, né? A minha esposa, por exemplo, a Fernanda, ela sempre diz: nossa, mas você é muito rígido com essa coisa, porque uma vez eu, vamos dizer, coloquei assim, já tinha passado uns 40 minutos do horário que eu disse, não vou mais. E aí eu falei para ela, ó, eu não vou mais. Ela achou que eu estava tipo blefando para ela se apressar, mas eu disse, não, não vou. E não fui. Esses dias também, Henrique, esses dias... Desculpa, eu te cortei? Você estava concluindo ainda? Não, era isso mesmo. Esses dias eu tava com minha equipe aqui, né? E eu tinha combinado de sair para jantar. Né? Tá, vamos sair para jantar. Que horas? 7h. Ok, 7h. Né? O pessoal da equipe que trabalha comigo aqui, que praticamente mora comigo, ok, 7h, todo mundo vai ficar pronto, papapá. E tinha que vir outro carro para buscar o restante da equipe, porque um carro só não ia caber todo mundo. Beleza, deu 7h, 7h em ponto. Exagerada, 7h01, 7h02, eu tava ali, pronto. Né? E aí, cadê o carro que eu tinha chamado? Né? 7h10, 7h20, aí eu já comecei a ficar pistola. E aí, chegou. Aí eu entrei dentro do meu carro e o outro carro foi levar o restante das outras pessoas. E eu comecei a ficar com um desconforto tão grande no meu peito, no meu cardíaco, um desconforto, porque a gente tinha marcado lá 7h. Se eu marquei lá 7h, as pessoas estão esperando 7h. Tá? Aquelas pessoas têm compromisso, né? Eu não entra na minha cabeça você fazer um negócio desse. Né? Na minha também. Você atrasa todo um cronograma. Se eu vou te atender, né, Henrique, você é um paciente, eu vou te atender 7h, você chega às 7h30, eu não te atendo mais.
Eu não vou atropelar a agenda por sua causa. Eu não vou. Ah, mas é um caso grave. Se fosse grave, você tinha chegado na hora, né? E aí o que acontece? Eu não fui. A gente, na verdade, pegou o carro e começou a sair. E aquele desconforto, eu falei, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso comigo, porque não é justo. Não é justo eu estar indo nesse local dessa forma, porque o horário era 7 horas, é 7h30 agora, estamos saindo agora. Não é justo, não é justo. Então, aquelas pessoas, elas vão com aquela conduta delas. Eu não vou estar no meio disso. Eu pedi pro Igor, meu marido, amor, dá a volta, me deixa em casa. Eu não vou. Mas eu não vou. Me deixa em casa. E aí aí ele fez a volta e me deixou. Você pode ir lá. Não, mas eu não vou também, não. Você não vai, eu não vou. Enfim, aí não foi ninguém que estava no meu carro, né? Eu não gosto disso, né? E até porque eu aprendi ao longo desse tempo todo dessa questão da disciplina da conduta. E eu sou até chata nessa parte que eu repito muito para todo mundo aqui que trabalha comigo. Gente, eu cheguei onde eu cheguei cumprindo o horário. Disciplina. Se vocês não aprenderem isso, então não dá certo trabalhar comigo. É aqui, ó. Certo é certo. Ponto. Então, você quer uma expansão da tua mediunidade? Você quer uma melhora de vida? Começa respeitando o tempo do outro. Né? Então, eu vou atrasar um pouquinho. Isso é um padrão aqui no Brasil. Mas aí não faz isso comigo que eu te deixo. Não faz isso comigo que eu te deixo. Porque às vezes pode acontecer um imprevisto, né? Mas aí você avisa. Tem um monte de gente perguntando. Normal, pode acontecer. Porque às vezes, desculpa, às vezes as pessoas são pontuais, mas o companheiro não é. E aí entra uma coisa assim, daquela coisa que para tudo geralmente vai ter aquela atração de estarem formando uma busca, né, na construção dos dois. Então, eu vou falar por mim e pelo Igor. Amor, é 7 horas, tá? Se der 7h10 ele não sair, eu vou só. É assim que funciona. E até para dar uma descontraída também, estava comentando hoje, você vê como tudo é sincrônico, que aquela coisa assim não entra na minha cabeça, né? Você usou essa expressão e vi outras pessoas usando também. Eu tinha uma época que eu implicava com quem usava calça e chinelo, porque eu dizia, como é que a pessoa usa calça e chinelo? Porque se ela está com uma calça, é porque não está quente para ela usar uma bermuda. E aí, no pé, ela também está com frio, não está quente que chega. Mas eu estou comentando isso porque hoje eu apareci lá por baixo, onde minha esposa trabalha, mas eu falei, eu virei a pessoa que está usando calça e chinelo. E ela falou, isso é porque você está trabalhando em casa. E eu tinha isso, como se na minha cabeça não entrava, sabe? É uma coisa assim que eu não posso jamais colocar uma calça e um chinelo. Não tem como eu sair na rua. Na rua eu ainda consigo, assim, não tem como eu sair na rua dessa forma. Mas em casa, para você ver que às vezes até a gente comete, né, as coisas. E às vezes a gente pega do campo, né? A gente pega no campo, né? Pega no campo. Então eu mesmo fui lá me acusar, né? Disse, virei essa pessoa que eu tanto comentava de usar calça e chinelo, porque não batia para mim uma coisa com a outra ali. Mas... eu já fico doida assim quando eu, tipo, se tô saindo, tá naquela. Acontece muitas vezes de eu estar atendendo um paciente ali, e ali, tipo, termina a sessão, eu vou montar a receita dele, né, com a alquimia, com os florais ali. E aí eu levo um tempo. E aí, tipo, um exemplo. Eu tenho um paciente que eu vou atender de 14 a 14h30. Só que o pessoal da minha equipe está esperando às 14h30, né? 14h35, porque eu vou sair de carro com eles e eu vou para o treino. Geralmente, eu atraso 5 minutos ali, porque eu estou receitando a pessoa, né? Mas quando eu chego lá fora, eu já estou desesperado. Meu Deus, eu atrasei 5 minutos, né? Tipo, aquilo não me deixa bem. Né? Eu não gosto de deixar as pessoas esperando, não gosto de atrasar de jeito nenhum, mas aí como a gente está falando, isso pode acontecer, né? Isso é humano, é normal, você também não vai ficar louco, né? Ali, né? Paranoico, não, mas você procurar manter essa conduta, cumprir o horário, né? Cumprir o
horário. Eu fico louca da vida com aquela história que a noiva tem que atrasar 5 horas. Pelo amor de Deus! Você vai deixar 5 horas o povo... Ah, mas é a lei. Não! Que lei é essa, pelo amor de Deus? Né? Atrasar 3 horas é o charme. Não, para mim não é o charme, não. Se eu tô lá, casamento aqui, hora, 8 horas. Der 8 e pouco ela não chegar, eu vou embora. E aproveitando o seu gancho também, já que a gente está falando umas coisas assim, mais descontraídas, outra coisa que tem nisso também, você, quando vai buscar, né, fazer o casamento, o conselho que eu dou é nunca digam que você é a noiva ou que é um casamento. Quanto custa uma sessão de fotos? Ponto. Quanto custa, porque falou que é noiva, dobrou o preço. Ah, é. Então, fica essa dica também, né? Trata como se fosse um evento. Qualquer pessoa, normal, um evento. Ah, eu tô aqui eu sou a administradora do lugar da festa, né? Eu sou a pessoa que vai organizar a festa, né? Infelizmente tem muito disso ainda. Preciso de umas fotos. Depois que passou o preço, diz, sim, é para um casamento. Aqui, Henrique, eu já passei por cada coisa, por cada experiência aqui que você não tem. São 12 anos de trabalho, né? Então, mais de 10 mil pessoas assim, já passaram por mim. Então, é muita história. Um dia a gente pode fazer uma live só de contos. Contos da Neva, contos do Henrique. Porque tem tanta coisa que já aconteceu aqui. Nossa, vocês não têm ideia. Assim, se eu tô tentando lembrar assim, algumas mais cabeludas, assim, mas a gente ia passar a noite todinha aqui se eu for puxar tudo. Porque é muita história engraçada, divertida, é muita história complicada também. É muita história séria, é muita história alegre, né? Muito perrengue, tudo isso, muita treta. Muito perrengue, muita... Nossa, mas quantas vezes, assim, a pessoa chega para mim no consultório, Neva, eu estou muito bem. Eu não preciso de nada. Eu vim só para te ver, eu vim só para você me dar uma benção. Aí eu olho atrás dela, tem 2, 3 obsessores ali. Olha, tem certeza que você tá bem? Maravilhosa. E aí, daqui a 2 minutos, eles começam a atuar, né? E aí começa a desandar tudo. Quando eu trabalhava na TIM, por exemplo, né? Eu trabalhei na TIM, né? Dando suporte informática ali no começo. Quando eu cheguei lá, eu trabalhava fisicamente lá. Eu comecei a ver as energias escuras em todo o ambiente, né? Eu lembro que eu chamei esse foi um caso engraçado e ao mesmo tempo triste, né? Porque todo mundo, quando eu entrava lá, meu Deus, lá vem o menino que vê os mortos, né? Ficavam zoando comigo, né? E nesse dia que eu fui, que o pessoal zoou assim, eu vi um monte de entidade escura lá dentro, né? Eu vi uns feixes de... Quem assistiu Harry Potter sabe dos dementadores, né? Aqueles seres passando né? Aqueles seres escuros passando as paredes ali. E eu vi um monte disso lá dentro da loja. E daí eu chamei o chefão, que todo mundo tinha medo dele, né? E eu não tenho medo de ninguém, né? Eu chamei ele, bati na porta dele, ninguém tinha coragem de bater na porta dele, porque tinha morrido de medo dele. Eu já bati na porta dele, mandei ele ficar de pé, que eu queria falar com ele. Moço, quero falar com você. Ó, se você não fechar agora a loja e fazer uma oração com todos os teus funcionários, você vai ter problema hoje ou no máximo amanhã. E ele não acreditava em nada, ele era totalmente cético, né? Assim, né? Muito materialista, né? Só queria dinheiro, 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 dinheiro. E aí ele falou, mas por quê? Eu falei, ou você faz isso agora, ou você vai ter um problema. E aí ele não fez. Na casa, ele não fez. Naquela mesma noite, houve um assalto na loja dele, com um monte de cara com os canhão, tudo armado em uma caminhonete, levaram todo o carregamento de iPhones que ele tinha comprado para vender no final do ano, né? E aí toca esse povo me ligar 2 horas da manhã, na hora do assalto. Ele, Neva, o que a gente pode fazer agora? Eu falei, o quê? Pode fazer agora? Como a gente recuperar? Eu falei, não. Obviamente que não, claro que não. Não, mas você falou, né, que se eu não orasse de manhã eu ia ter problema. Eu te falei, aí você me liga 2 horas da manhã, para quê? Você quer que eu vá usar minha mediunidade agora para resgatar os teus... Não vou. De jeito nenhum. Eu te passei a mensagem que eu tinha que passar. Enfim, ele que não acreditava em nada,
ele passou a ser uma pessoa que qualquer treta ali ele me ligava, o que que eu faço? É o aprendizado, Então né? tem essas tragicomédias assim na nossa trajetória também, né? Mas ele, por exemplo, escolheu, vamos botar aqui entre aspas, escolheu uma forma um pouco mais dolorosa de, vamos dizer, buscar, dar uma atenção, Sim, uma forma de aprendizado. Uma coisa que alguém tinha perguntado aqui, mas compreensão, não existe. Sim, a questão de atrasar não é questão que você não possa se atrasar, o que não pode, que a gente quer dizer num contexto de disciplina, é na questão de você fazer isso virar sempre a rotina, o normal. sim, Eu sim. vou até dar um exemplo. Tem muitos padrões que a gente tem como sociedade também. Existem muitos padrões. E eu tenho, né, no meu mapa, tem 3 Sagitários. Então, às vezes, eu dou uma estourada em umas coisas assim também. E não sei se isso é padrão no Brasil todo, mas tem alguns locais, e também não gosto de generalizar, mas tem aquele padrão que médico sempre pode atrasar. Lógico, Hum. tem uma cirurgia, tem uma coisa, tudo bem. Mas eu uma vez me deparei, e não era levar o meu filho numa consulta, onde era marcado um monte de gente naquele mesmo horário. Como se todo mundo tirasse a tarde para ficar lá, sabe, à Uhum. disposição e tudo mais. Só que, vamos dizer, o nosso horário era tipo 15 horas, que estava marcada a consulta. Tudo bem, pode atrasar, não tem problema. O médico às vezes é chamado para uma emergência. 15h40 eu falei para a secretária que eu estava indo embora. Ela falou, não, como assim indo embora? Eu falei, não, indo embora, acabou meu horário, tenho outros compromissos. Ah, mas o doutor, eu falei, não, tudo bem, o doutor tem os compromissos dele, eu tenho os meus, eu estou indo embora, pode cancelar a consulta. Então, assim, lógico que isso vem muito uma coisa que eu tenho interna, assim, de querer quebrar muitos padrões, muitas coisas, porque para mim aquilo foi uma falta de respeito. Claro. Assim, eu vi todo mundo estava marcado às 15 horas. Então, ou em intervalos muito curtinhos, que é lógico que não ia dar para atender todo mundo naquela coisa. Aí até a minha esposa, eu e ela, a gente passa brigando, assim, no bom sentido. Ela falou assim, aí você vai prejudicar o seu filho, não sei o quê, porque não consegue ficar aqui esperando, porque isso, aquilo. Daí eu disse, não, eu vou levar ele num outro, porque vou levar onde as pessoas tenham respeito aqui com a gente, tenham Uhum. consideração. Sim, Para que fazer isso? Então, sim. marcasse às 16, marcasse, ó, tem 10 para atender antes, depois, inclusive o Pedro tem que é o lado oposto, que é o neuro que atende ele, que marca a consulta, dá um exemplo, às 18. Se ele está atrasado, a secretária avisa a gente, ó, o doutor vai atrasar, podem vir mais tarde. Pronto, para Uhum. mim é isso, entendeu? Uhum. Isso é ter consideração, usar até essa Isso não vira palavra. uma bola de neve. Exato. Só que tem muitos movimentos que a gente, como sociedade, coloca um padrão normal. Tá? Então, não aguento fazer live sem falar Eu da tô minha. vendo aqui a Arlete. A minha sogra é campeã. Né? Eu sei que ela não me assiste porque eu passo falando dela e ela não me responde depois, cobrando, ah, você me falou. Então eu sei, mas às vezes ela assiste. Mas é isso, é o harmônico, é você buscar um equilíbrio para as coisas. É a mesma coisa que, vamos dizer, a Neva vai lá, marca todo mundo para a mesma tarde. Deixa lá. Aí, ou se eu fizer isso, as pessoas vão enlouquecer comigo. Mas aí, aquela coisa, Acabou. E a vibração que você vai receber. por que alguns podem e outros não? Não, Isso de é jeito nenhum. porque existem, claro, na minha visão, assim, é porque existem alguns padrões que são colocados como normais, assim, e como é questão de saúde, como é coisas nesse sentido, é como se isso virou uma movimentação natural, mas não E as precisa pessoas ser assim. aceitam. Exato. Tem uma frase que eu não lembro de quem é o autor, mas é aquela, é assim mais ou menos. O problema não é as ações más no mundo ou os maus no mundo, é o silêncio dos bons, né? Ah, eu não fico calado.
Eu não fico, eu falo mesmo, tipo, por que você atrasou? Né? Eu falo. A pessoa às vezes fica, não faça isso, né? Eu falo mesmo, né? Eu acho isso um extremo desrespeito, assim, com a grade do dia, né? Porque se eu tenho você ali para eu atender, aí você atrasa 30 minutos, eu não posso estender 30 minutos para atropelar o horário do outro paciente, eu não vou fazer isso. De jeito, mas eu paguei 1 hora, mas você atrasou, minha filha, meu filho, né? Você atrasou, vou te atender meia só, né? E tá tudo certo. Isso, quando você começa a entrar dentro dessa conduta, Henrique, o teu campo de proteção aumenta, espiritual também, né? E os mentores passam a confiar mais em você, né? Os mentores passam opa, aquele ali ele é confiável, né? É uma pessoa séria, é uma pessoa íntegra. E aí você começa a receber mais protocolos que vão te ajudar na vida, né? E naturalmente você vai melhorar em todas as áreas da sua vida. Então, para a gente encerrar, você quer alcançar a tua espiritualidade, você quer aumentar o teu padrão, né, de conexão com a tua equipe, você quer ouvi-los, você quer senti-los, você quer ter tua intuição expandida, você quer saber se uma pessoa está falando a verdade ou não para você, você quer saber qual é o melhor trajeto, conduta e respeito pela vida, respeito pelos outros, respeito pelos teus próprios limites. Estou cansado, vai descansar. Estou com fome, vai comer. Estou com raiva. Sente aquela raiva, observa aquela raiva, né? Não nega aquela raiva, né? Vai fazer aquele trabalho, porque muita gente sente, engole aquilo e não trabalha, aí você adoece, né? Respeitar-se e respeitar o outro. Esse é o caminho e foi o que eu aprendi ao longo de todo esse meu caminho e jornada, tá? É o que eu ensino para todo mundo, é o que eu ensino para os meus alunos, é o que eu ensino nas lives, é o que eu ensino... É isso, tá? Então, e outra coisa, por fim, essa pessoa que vocês estão falando aqui, ela é a mesma. Eu não sou uma pessoa na câmera e outra... Eu sou igual, tá? Eu sou briguento na câmera e briguenta fora, tá? Eu também. Na verdade, a leitura, assim, também não quer dizer que existe um certo ou um errado, mas é a questão de você buscar essa harmonia. Se Sim, você sim. comece por você, correto? Se a gente quer ser respeitado nas coisas, dando essa coisa esse exemplo que a gente deu de horário, se eu me atraso sempre, como é que eu quero cobrar o horário dos outros? Agora, você deve ter a mesma disciplina, né? Por exemplo, eu chego bem antes. Às vezes eu estou no lugar e eu tenho que ficar matando tempo, porque eu já cheguei bem antes. Eu Então, gosto de chegar antes. então eu também, vamos dizer, quero que tenham comigo isso. Uhum. Esse comprometimento, vamos dizer assim. E quando eu vou me atrasar, eu aviso, ó, atrasar, tem alguma coisa. Mas não é o praxe. Você, Outra coisa que eu faço. Por exemplo, você é meu treinador de academia. E por algum motivo eu não consegui chegar ou não vou poder ir porque teve uma emergência de um paciente, eu priorizei o paciente. Ô Henrique, treino dado, tá? Valor pago, valor pago. Não tem que repor nada. É isso. Entendeu? exato. Se eu marco uma consulta também e eu não fui, eu não vou pedir a reposição. Tá bom, eu que não fui. Você estava lá, né? Eu pago outra consulta. Eu sou assim. Não estou dizendo que isso é uma regra que tem que... Não, mas eu sou assim. E eu me É que sinto bem assim, né? você dá para o universo a forma que você quer ser tratado, vamos dizer. É, o, é aquela coisa de você colocar uma harmonia, essa disciplina, nas coisas que você acha harmônico. Eu também gosto bastante disso. Esses dias eu até perdi um dia lá no, vamos dizer, um golpe, uma coisa. Era pouquinha coisa. E ele perguntou, você não fica enfurecido com isso? Não, é um fluxo. É um fluxo. Vai retornar,
para mim o que precisar retornar, aquela pessoa vai perder o que precisar perder, é o fluxo, vida que segue, aconteceu. Também era uma forma de aprendizado para mim ter mais atenção em algumas coisas. Então, tudo, quando a gente tem esse entendimento, que até vou usar essa palavra, como se a gente tivesse um entendimento quântico de como funcionam as coisas, você começa a entender que você não pode levar vantagem lá num estacionamento, por exemplo. Esse é outro ponto. Porque aí você começa a entender que você está no fluxo. E o fluxo que você coloca é o fluxo que você recebe. É mais ou menos isso que eu quis dizer ali com a questão de horário, com a questão de todas essas coisas. Você informa para o universo que você é uma pessoa que tem disciplina. Que nem você disse, que até os próprios mentores, a espiritualidade enxerga em você uma pessoa disciplinada para poder trazer algumas coisas. Então, você entende dessa forma e se coloca num fluxo. E isso me deixa muito, muito bem. Isso me faz deitar na cama para dormir e me sentir realizada, assim. Fiz tudo certo, tá tudo ok. Aí eu durmo como um anjo, como fala, né? Sem peso nenhum na consciência, porque eu fiz o que eu tinha que fazer, eu fui o mais justo que eu podia. Eu não sou perfeita, claro, né? Mas eu fui o melhor que eu podia ser e durmo tranquila, né? Porque eu sei que eu tô fazendo, a forma como eu tratei a pessoa, aquela outra, foi a forma que eu fiz e eu gostaria que fizessem comigo também, né? Então eu durmo muito tranquilo, assim, muito tranquilo. Graças a Deus. E é um aprendizado que a gente vai tendo aqui também, porque tudo que acontece não deixa de trazer sempre alguma coisinha para estar fazendo parte ali do seu caminho. Eu acho que a gente vai ter que marcar, né, Outra, uma segunda live. uma terceira. A mediunidade 2, 3 e assim a gente vai Mediunidade 2. A seguir. gente pode marcar mediunidade 2. Vamos, com certeza. Bom, eu acho que por hoje a gente podia encerrar, né? Até porque deu que aqui 1 hora e Quase 2 horas. quase 2 horas. A gente marca 2. Você já quer deixar marcado ao vivo, Henrique? Ou quer ver depois na sua agenda? Eu acho que a gente pode ver depois, Depois porque eu você me até estava fala. comentando, Depois você me fala. porque eu até estava comentando com o meu cunhado antes. Eu disse, porque o pessoal antes eu vi alguém falando assim, nossa, o Henrique tá muito chique, ele tem uma assessoria. Assessoria minha é o meu cunhado. Estava comentando com ele, com o Rômulo, que eu marquei uma série de lives e que eu tinha um receio de talvez no meio da live ter que dizer, preciso sair, porque a partir, assim, a orientação que recebi é que a partir de agora, qualquer momento, a nossa pequena Isis pode estar chegando. Que beleza! Então eu disse para ele, tô marcando ali, mas daqui a pouco posso ter que abandonar uma live para ir lá. Completamente compreensível. Você me Aí chama depois no WhatsApp ali, a gente marca. Pode me chamar lá. Não, com certeza. Vamos marcar sim, a gente faz a mediunidade 2. E, inclusive, eu vou te passar depois uns outros convites. Eu acho que a Paula já falou com você também. A gente tem uma série de programações para estar fazendo. Estou falando com ela. Queria agradecer você, né, por ter vindo aqui mais uma vez. O pessoal adora quando você... Eu que agradeço. E a gente nem vou convidar mais, porque já vamos colocar assim como um processo meio natural. Quando você quiser, a casa é sua, é só você aparecer. Ai, gratidão a todo mundo aí, tá? Toda essa força que acompanha você, que acompanha a tua egrégora, trabalho sério, né? E eu tô aqui também, tá? O que eu puder, assim, ajudar, conte comigo, tá? Você tem o meu WhatsApp pessoal, grita, manda um sinal de fumaça, um SOS, bate um tambor, o código Morse, alguma coisa que eu vou ver ali, tá? Um beijo para você, para toda a tua equipe, aí, para todo mundo que tá aqui. Vai ficar salva no teu perfil, né, Henrique, essa live? Vou pedir pro pessoal da minha assessoria ali baixar e subir no canal nosso, tá?
Depois a gente bota no YouTube também. O negócio é compartilhar para que as pessoas possam assistir. Um beijo para você. Gratidão, gratidão, gratidão. Um beijo para todo mundo. Pro Até Igor, para logo. todo mundo. Até mais, então. Tchau, tchau. Tchau.